pessoas, aqui é a Júlia do Cafeína e Leitura para o nosso primeiro vídeo do canal para falarmos de livros. Para o primeiro vídeo do canal eu escolhi uma tag literária que estava em alta aí nos últimos meses, mas que agora deu uma sumidinha, mas como é o primeiro vídeo do canal eu escolhi essa tag, que é a tag Base da Virgínia. Eu vi esse vídeo no Livraria em Casa e eu achei hilário, achei muito bacana, e então eu decidi fazer essa tag pro nosso primeiro vídeo. Eu fiz um roteiro, então quem sabe eu dei uma lidinha, porque é o primeiro, então, né, estamos aqui nessa vibe bem caseira, bem, né, assim como dá pro primeiro vídeo. Então, a questão número 1 é: um livro com propaganda enganosa prometeu muito e entregou nada. Para essa questão, eu escolhi um livro que eu li há um tempinho atrás e que na época, quando eu comprei, quando eu vi na livraria, eu tava super animada, super entusiasmada. A sinopse do livro me dava uma sensação que eu ia adorar e no fim não foi tudo o que eu pensei. O nome do livro é O Guardião de Memórias, da Kim Edwards. Esse livro tem uma sinopse muito interessante. Ele é um casal, tá? E ela tá grávida de gêmeos. E quando chega o grande dia do nascimento, um monte de coisa acontece, um monte de intercorrências durante o parto, mas no fim dá tudo certo e os bebês nascem e tá tudo bem. Ela tá muito cansada, ela não consegue ver os bebês e o marido, que é médico e tá acompanhando ela, faz o primeiro exame nos dois e vê que o menino tá tudo bem e a menina tem síndrome de Down. Quando ele vê isso, sem contar pra esposa, sem discutir com ninguém, ele simplesmente entrega a bebê pra enfermeira que ajudou ele no parto pra ela ficar com a bebê, fazer o que ela quiser com a bebê e conta pra esposa que a menina morreu e só ficou um menino. Depois dali eu pensei, uau, muitas coisas vão acontecer, muitos dramas familiares e tudo mais. Nada aconteceu, ficou um livro morno, um livro devagar, não foi trabalhada muita coisa e tudo mais. Depois eu pensei, bom, então no final coisas vão acontecer, grandes revelações, grandes reviravoltas, e não. Tudo acaba de um jeito muito sessão da tarde, muito, sabe, personagens que somem em uma linha, tu não sabe o que aconteceu se tu não leu uma página. Enfim, foi um livro que decepcionou bastante. Questão número 2, então, um livro com uma edição de má qualidade. Essa questão é só sobre a qualidade do livro, porque o livro que eu escolhi, a história é muito boa, é um livro de suspense, e um suspense policial muito bom, que te prende de início ao fim e o final é extremamente surpreendente, tá? Qual que é o livro? É A Esposa Silenciosa, da Karen Walter. Gente, eu não sei falar isso, não. Enfim, é esse livro, tá? Aqui não dá pra notar tanto, mas conforme eu fui lendo o livro, parecia que a folha era extremamente fina. E conforme eu ia virando, ela ia me irritando. Parecia que quando eu tava lendo do outro lado também. Eu não sei se vai aparecer muito no vídeo, mas as folhas, são extremamente finas, sabe? Tipo assim, a qualidade dela. E às vezes eu ia virando e ia parecendo que eu tava lendo um pouco um sobre o outro, sabe? Porque às vezes, dependendo do livro, tem a folha um pouquinho mais grossinha. Mas foi só isso, é só porque eu não encontrei assim nenhum com uma qualidade tão ruim. Então foi mais esse mesmo. Mas por isso só. Bem sutil a minha má qualidade. O número 3. Um livro que não envelheceu bem. Amou assim que leu, mas depois, refletindo sobre o livro, foi passando a gostar menos. Nessa questão, eu escolhi um livro que eu não tenho aqui, eu não tenho ele físico, eu li ele no meu Kindle e eu li há um tempinho atrás também. É Novembro 9, da Colleen Hoover. É um livro que depois que eu li, eu tinha achado muito bom. Eu achei o casal sensacional, eu achei o personagem masculino um fofo. Eles são um casal jovem, ela tem traumas, ela passou por um acidente com queimaduras, então ela tem as cicatrizes e aquilo deixa ela muito insegura, tem vários traumas, e o jeito como ele trabalhava com ela isso e tratava ela, eu achava o máximo. Eu achava que ele era top, ele era um fofinho, eu achava o casal o máximo. Tem um plot twist ali também que eu até de certa forma tinha gostado quando terminou e eu tinha adorado o livro. Depois que passou um tempo que eu comecei a refletir, depois que eu li, eu comecei a achar algumas coisas do relacionamento dos dois um pouco tóxica. E o plot twist ali, no início eu tinha achado uau, depois eu pensei, mas será que foi o jeito certo que ela terminou essa história? A personagem principal feminina. Me questionei se ele realmente era tão fofo como eu tinha pensado, se ele tinha uma certa toxicidade nele.
Enfim, e aí depois eu fui procurando algumas críticas, o que o pessoal achou, e muita gente teve opinião parecida. Então, acho que hoje, se eu fosse ler, eu acho que eu teria uma outra visão. No geral, eu passei um pouquinho de pano, passei, porque eu ainda gosto um pouco do livro, mas eu acho que ele não envelheceu bem. E acho que se eu fosse ler hoje, eu também ia ficar um pouco, tipo, não curti tanto esse livro, não. Então, fica aí pra número 3. Número 4. Um livro que peca na questão de representatividade. Para esse, eu escolhi a série dos Bridgerton. Sim, eu tenho todas elas aqui, tem aqui e tem aqui também. Meu Deus, eu não tô conseguindo me localizar. Todo mundo sabe, pra quem lê séries de romance de época, sim, de romance gênero, que representatividade tem muito pouco. Livros que são romance de época que foram escritos há muito tempo atrás, então eles não têm quase nada de representatividade em pouquíssimos quesitos. Hoje a gente já vê que tem livros sendo escritos, que os autores tentam melhorar isso. A própria série da Netflix do Bridgerton melhorou isso muito, o que deixou a série muito melhor, com muito mais assunto, muito mais personagem, muito mais história. Então eu acho que, no geral, os romances de época, às vezes eles ficam naquele meio sempre igual, sempre as mesmas histórias, Londres, os bailes, né? Todo mundo é branco, olho claro, aquela coisa e tudo mais. Passo pano, passo também, porque eu gosto muito do gênero, mas eu acho que tem histórias que estão aparecendo com mais representatividade, mais coisas surgindo, mais histórias, então eu acho que é um gênero que tá pra melhorar bastante, mas eu trouxe essa, apesar de gostar muito, porque não tem nada, assim, de muita representatividade, deixando, de novo, claro que a série, eu achei que melhorou bastante esse quesito, e só por isso eu acho que a série tá ganhando bastante espaço, então fica esse aqui. E a última, que é um livro caro que você se pergunta, será que valeu tudo isso? Eu não tenho na minha estante livros assim tão caros. Também não tenho muitos assim de coleção e tudo mais. Mas teve um que eu comprei da Dark Side que hoje acho que ele não tá tão caro. Mas quando eu comprei, ele tava bem caro. Eu não lembro na época quanto que eu paguei. Mas eu lembro que pra época, porque era Dark Side, né, capa dura, tudo aquilo mais, eu paguei um pouquinho caro. Que é The Kiss of Deception. Né? As Crônicas de Amor e Ódio. Por que eu achei que não valeu tanto a pena? Eu li todo, não abandonei. Eu gostei. Achei a história interessante. É de uma menina que ela tá prometida pra casar com um príncipe. E aí ela não quer casar com ele e ela foge. E ali mais ou menos tem duas pessoas atrás dela. Um possível marido que foi abandonado no altar e um provável assassino atrás dela. E fica aquela coisa, quem é quem, e tudo que ela vai passando, e as aventuras, e toda aquela coisa, o que ela sente, o que ela não sente, o que ela quer fazer da vida, e tudo isso. Foi bom, mas ele tem mais 2 livros, se eu não me engano, acho que ele é uma trilogia. E ainda não senti vontade de ler os outros 2. Eu não sei se foi por causa do jeito que chegou uma hora ali que parece no final meio deu uma enrolada, meio amornou, meio foi, não foi, e aí foi meio me cansando um pouco no fim. Então ainda não veio aquela vontade de ler o segundo e o terceiro. Então às vezes eu me pergunto se realmente valeu a pena. Quem sabe se eu terminar e ler o segundo e o terceiro eu vou gostar mais. Mas eu deixei esse aqui porque linda a capa, ele é lindo e tudo mais. Todo cheio de, né, detalhes. A Dark Side tem uns livros lindos, mas ainda não veio a vontade de ler nem o segundo, muito menos o terceiro. Mas eu acho que um dia vai. E se eu terminar, eu venho aqui e conto o que eu realmente achei, se valeu ou não a pena. Tá? Então é isso, gente. Essa foi a tag literária base da Virgínia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, digam se vocês querem mais vídeos e eu espero que a gente possa se ver mais vezes e que eu grave muito mais vídeos sobre as minhas leituras. Um beijo. Esse é muito fina, gente, ou não é isso mesmo? Agora me buguei. Não é. Enfim. Gente, vou começar não, ficou tudo muito ruim.